Cumprimento todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Espero a minha profunda alegria, primeiramente, servir a Deus, pois é Ele que nos sustenta todos os dias. Por estar no serviço a Ele, a ministério, que é santo, por esse convite tão especial, que muito honra a mim e a minha família, parte do pastor, Marinho, sua esposa. Obrigado, pastor, pela confiança. Rimos bastante, né? Indo, estando e voltando de Guarulhos, momentos muito agradáveis, nós podemos nos aproximar. Eu não sei ele, mas eu já passei a amá-lo desde a primeira. Glória a Deus, glória ao pastor Marinho. Uma honra também, uma alegria conhecer esse rebanho, uma vivanista de Costa Rica, que eu não conhecia. Estive aqui, acho que foi no Éden, mas não pude conhecer os irmãos de Costa Rica, principalmente vocês lá, sendo apresentados, mas é mais difícil de identificar. Uma honra também, uma alegria conhecê-los. Está comigo a minha esposa, a irmã Cícera, meus filhos Alan e Abner. Residimos em Itajá, Goiás, há 13 anos. Servindo a Deus, eu vi naquele lugar. E isso é maravilhoso. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias de vocês, por favor, Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 34 até o 40. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Quero convidá-los agora a voltarem alguns livros atrás, chegando em Isaías, profeta. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Estaremos do verso 1 ao 8.
Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 8, de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, os serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiaram o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Oremos. O Senhor já tem falado aqui do poderoso, desde o primeiro dia em que se iniciou esse evento. O Senhor tem falado aqui desde o dia, desde a hora que iniciou-se esse culto. E nós oramos: continue a falar. Dá-nos olhos, dá-nos ouvidos, dá-nos corações para receber. Continue a falar e a fazer a sua maravilhosa obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi proposto a nós que falássemos sobre o tema, ou sobre o tema, que é o amor que nos move. E de fato, tudo o que tem vida está em movimento. E um movimento em conjunto. Deus, o Senhor, escreveu muitas das suas mensagens e dizeres especiais que se constituem a base da nossa vida, por meio do que Ele criou no universo
físico manifesto. Lamentavelmente que nem todos os olhos estão atentos para isso, especialmente nestes últimos dias, onde as imagens e o mundo digital estão captando a atenção e formando distrações nos olhos e na contemplação mental de muitas pessoas. E isso está incapacitando-as ou incapacitando-nos de decodificarmos as mensagens que estão escritas nas outras imagens mais antigas que estão ao nosso redor, milenares, e que estão revelando quem de fato nós devemos conhecer. E essa vida que está em movimento ao redor de nós, como árvores, como minerais, como animais, como constelações, como vida humana, todos estes em movimentos entrelaçados, conjuntos. A vida que está revelada através de uma árvore em seu movimento, ela depende também dos movimentos celestiais atmosféricos, dos movimentos terrenos e minerais, e algumas espécies também até os movimentos animais, insetos. Uma criança que vem ao mundo, trazida pelo Criador, para a sua existência e subsistência, para que ela se mova, expressando sua vida, ela também depende de outros movimentos. De tudo isso que eu disse, especialmente dos seres humanos, dos entes que estão ao seu redor. Tudo que se move está entrelaçado a outras coisas que se movem e dependem delas, e são movidas, inspiradas por elas. Claro, tudo isso abaixo do Criador. E aí surge uma pergunta diante do nosso tema: o amor que nos move. Mas a pergunta: que amor é esse que move a humanidade atualmente? Qual amor é o que move os cidadãos de Costa Rica? Que amor move essa geração atual que nós fazemos parte? Porque muito se fala de amor, mas de uma maneira também muito, às vezes, impessoal, abstrata, sem muita definição, genericamente, amor. Mas que amor de fato move você, a mim, nossos entes? Que amor é? É o amor próprio? É o amor à ordem criada e a sociedade como ela é? Que amor nos move? E daí
depreendemos um outro pensamento. Qual é o amor que Deus quer que nos mova? Qual é este amor, se nós recorrermos a Ele, que Ele propõe, que Ele proclama, que Ele encoraja, que mova a mim e a você? As Escrituras têm a resposta. O amor que deve nos mover é o amor a Deus. O amor a Deus, sobretudo, acima de todas as coisas, supra-sumo, deve ser o amor que move eu e você nos levantarmos todas as manhãs. Deve ser esse amor. Não estou dizendo que é para a maioria das pessoas. Deve ser este amor que me move e me faz lutar pela vida, quando por alguma razão eu percebo que ela se esvai. Deve ser este amor que me traria a um lugar como esse e me levaria, ou me leve a integrar-me totalmente às atividades aqui propostas. Deve ser este amor a Deus que me faz fidelizar-me ao compromisso conjugal com o meu cônjuge, não importa quanto tempo contraído e não importa quais sejam as circunstâncias que hoje caracterizem esse relacionamento. Deve ser primeiramente o amor a Deus que me faça fidelizar-me a esse compromisso. Deve ser este amor a Deus, primariamente, que me faz capaz e me move a olhar para você com toda a complexidade da sua existência, sua história de vida, sua condição econômica, seu nível de espiritualidade e continuar ao seu lado. Abrindo aqui um pequeno parêntese, bendito seja o nome do Senhor sobre estar ao lado. É impossível adorar a Deus sem apresentar sacrifícios. E a maior de todas as adorações expressas por um homem, descrita nas Escrituras Sagradas, apresenta a narrativa de uma família, mais precisamente de um pai e de um filho. Este foi o maior gesto de adoração, segundo as Escrituras, já expresso por um personagem dela. O nome desse pai e desse filho era Abraão e Isaac. Abraão e Isaac, pai e filho. Foi gerado Isaac, formado, começou a alimentar-se, entender-se, começou a conviver com seu pai, com sua mãe, aprender vocábulos, conhecer a natureza, aprender os ofícios de seu pai, e etc, se tornar um rapaz, se tornar um garoto, se tornar um pré-homem, tudo isso no contexto familiar. Abraão e Isaac juntos, e certamente havia muitas trocas de palavras. Abraão dizia para Isaac, conjecturo eu: Isaac, meu filho, eu te amo, você é o filho da promessa, eu esperei por você, Isaac, 25 anos, numa promessa que Deus havia me feito, e enfim você chegou, Isaac. Como isso alegra o meu coração. Deixa eu aproveitar e abrir outro parênteses aqui. Quem pode levantar as suas mãos nessa manhã, num gesto de fé, porque Jesus está operando neste lugar? Você
saiam daqui, vá para o monte que eu vou lhe mostrar, e oferece seu filho Isaque em sacrifício a mim. Deus disse para Abraão, e a palavra de Deus diz que eles caminharam esses 3 dias aos pés do monte. Abraão pediu para que os moços esperassem, porque eles iam subir para adorar, e em breve voltavam. E aqui entra a colocação que eu estou apresentando nessa manhã para nós. Era o filho da promessa, lá cheio de amor, ouvindo ensinamentos bíblicos, mas sabe quando eles demonstraram que de fato tinham uma verdadeira união? Quando até na hora daquela grande dor que poderia vir, a Bíblia diz em Gênesis 22 que eles caminhavam juntos. Eles caminhavam juntos. É por isso que nesta manhã nós estamos declarando: é o amor a Deus que nos leva a caminharmos juntos. Ei, olhe para cá. Eu acredito que o Espírito Santo já está fazendo e quer fazer obras muito maiores aqui na cidade de Costa Rica, através da vossa vida e através desse homem que ele colocou neste lugar para pastorear. Mas é preciso que eu e você entendamos uma coisa: não há adoração sem sacrifício, e não há sacrifício a Deus onde 2 pessoas, 2 irmãos, 2 familiares, 2 líderes, 2 grupos, uma igreja sempre caminhe juntos. Você pode dizer aqui no momento de um cântico: eu amo você, nós temos comunhão, mas de fato isso é concluso quando você continuar caminhando junto com essa pessoa, até na hora de subir o monte, até na hora da perda, até na hora da morte. É esse amor que tem que nos mover, amor a Deus. Como o Senhor Jesus disse: primeiro e maior mandamento. Agora, indo para Isaías, se você estiver com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta. Vamos tentar compreender um pouco mais de praticidade a respeito desse amor a Deus. E ainda deixo uma indagação para nós. Eu não, o Espírito de Deus, não diga nada, apenas considere no seu coração: amamos a Deus? É esse amor que nos move na vida? Consideremos isso. Eu amo a Deus, e é esse amor que me move. Entre outros, aqui está, no capítulo 6 de Isaías, um caso prático de alguém que amou a Deus. Diz a Escritura Sagrada que ocorreu um grande fato de ordem negativa na nação de Judá, que foi a morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um indivíduo que reinou durante 52 anos. Começou com 16. E a esmagadora maioria do tempo de seu reinado foi de esplendor, poder, alcance e vitórias. Uzias, além de ser rei, recebeu de Deus extraordinária sabedoria criativa, de modo que até novas máquinas com engenharia militar, artefatos diferentes para serem empregados em guerra, Uzias e os seus assessores produziram, inventaram. Não houve ao redor de Judá nação alguma que não fosse subjugada, respeitasse, e alguns até eram tributários de Uzias e Judá. Uzias era um homem notável que adorava a Deus. A Bíblia diz que ele fazia o que
desaprovável. E há um outro feito de Uzias que foi incomum, que em seu governo ele conseguiu fazer paz e reaproximação com o reino do norte, que eram seus irmãos que já estavam há mais de 200 anos separados. Reino do norte, reino do sul, Israel, Judá, uma nação se tornou em duas, quebrando completamente os propósitos de Deus, irmãos que às vezes guerreavam contra si. Uzias, com a sua gigantesca influência, conseguiu reatar suas relações com o reino do norte e, por extensão, viver um período de paz. Meus irmãos, todos amavam Uzias. Não havia quem não estivesse naquela época se regozijando por fazer parte do seu reino. Mas chegou um momento, e esse momento, que começou pequeno, mas foi crescendo, acabou desconstruindo completamente a história de Uzias. Foi quando ele começou a pensar sobre ele mesmo mais do que como vida. Todos nós temos limites. Por mais que você seja próspero, por mais inteligência que Deus tenha te dado, por maiores promessas que foram entregues a você, existe limite. E Uzias esqueceu-se deste, em um determinado momento do seu reinado, e isso aconteceu dentro de uma igreja, de um templo, num ambiente religioso, em serviço a Deus. Ele não respeitou os limites e achou que Deus era tanto com ele e abençoara tanto a ele, que ele poderia também oferecer incenso aromático dentro do templo. Algo que era declarado e definido especificamente para sacerdote. E eu vou abrir um parênteses aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para falar esta palavra para alguém ou para alguns, que o Espírito Santo está dizendo a mim que é preciso ser dito. No contexto de lar, matrimônio e família, lá dentro também tem limites. E diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: você tem orado, você tem pedido, você tem clamado por pessoas, por entes da sua casa, para que obras sejam feitas, para que eu haja, mas você não está respeitando os limites que eu estabeleço lá dentro. Você está indo além, você está ultrapassando a sua competência, você está poupando, você está hiperprotegendo, você está tentando colocar dentro da mente, no coração deste ou desta, o que não compete a você. Eu quero que você continue orando, eu quero que você continue me buscando, eu quero que você continue apresentando essas pessoas, mas deixe o rio correr o seu curso. Pare de ultrapassar limites, pare de tentar cercar, pare de super proteger, porque talvez para não fazer o que você quer, primeiro eu tenho que colocar A, B e C lá embaixo, para que depois eles possam me conhecendo, serem levantados por mim, diz o Senhor. Limite. E aquele rei ultrapassou o limite. E conjecturam alguns que eles estavam num evento do templo que era início do ano novo, marcado por celebrações e sacrifício. E entrou uma flecha do sol na testa de Uzias. E os sacerdotes, 80 mais especificamente, começaram a dizer: leproso! E ele saiu correndo do templo com seu rosto já com marcas,
E ele foi obrigado a sair do templo, sair do palácio, sair de Jerusalém e foi para uma casa. E viveu o resto dos seus dias separado da comunidade, separado de Israel, leproso. Assim ele morreu. E todos estavam muito eufóricos com os dias, e com o reino, e com a unificação. E é exatamente por essa razão que Isaías escreve o ano da morte do rei dos reis. E há um detalhe também neste texto: ele é a chamada de Isaías para o ofício profético, ministerial mais profundo, porque ele já era descendente de sacerdócio, mas Deus queria levar ele a algo além. Quantos estão pedindo aqui por algo além? Aleluia! Levanta sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quantos estão pedindo aqui por algo além? Continue pedindo, porque Deus vai te levar. Ele vai te levar. E naquele ambiente, como já dissemos aqui, da morte de Uzias, Isaías descreve, caminha Isaías, teoriza alguns para o templo, para oficiar. Caminha Isaías para o templo para cumprir o seu primeiro chamado, seu ofício. E neste contexto de caminhar para o templo, neste contexto de caminhar para cumprir o seu ofício no templo, diante de toda a nação em luto, acontece a revelação. Dentro do templo, em meio aos serviços, com a nação enlutada. Vocês já perceberam que, como pessoas nesses últimos tempos, em geral, estão cada vez mais aversas à igreja? Vocês já perceberam como há um ambiente enorme que afirma, através de tudo que nós assistimos, lemos, ouvimos, conversamos com pessoas, a filosofia de igreja, Deus sim, igreja não. Como que silenciosamente esse conceito está tomando cada vez mais forma, está ficando cada vez mais presente e está moldando a nossa forma de pensar, inclusive de servir a Deus. Esta é a razão pela qual acontece, não sei o que gostaria. Eu acredito que não. Mas em Itajá e outros lugares que eu conheço, de uma pessoa deixar de ir ao templo, deixar de adorar a Deus, uma semana, 10 dias, 12 dias, 20 dias, alguns vão só passar ceia. E você pergunta a elas: está tudo bem com você? Bom, sim, beleza, tá. Uma coisa assim, nada está no fogo. Está tudo no seu devido lugar. Mas penso, e o culto, e os serviços, e o ministério, a sua presença, e a comunhão, para essas pessoas, o número cada vez maior, não tem importância. E ai do pastor ou de alguém que dizer assim: irmão, irmã, você está cumprindo os seus deveres ministeriais, você está minando a sua salvação, você está se afastando de Jesus. Que é isso, pastor? Você está me ofendendo. Eu tenho Jesus, eu falo com ele todos os dias na minha casa, eu adoro ele, eu coloco pregação o dia inteiro na televisão, eu sou melhor até que muitos irmãos que estão lá junto com o Senhor.
que Isaías está caminhando para o templo, para cumprir os seus serviços, enquanto a nação está em luto e todos choram, porque a esperança, a lâmpada de Israel, que era o rei, havia perecido de forma trágica. E é nesse ambiente de um rapaz que caminha para um templo para cumprir os seus serviços, que vem a manifestação da presença de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É neste ambiente que ele se manifesta. E o que está levando Isaías a isso é o seu amor a Deus, que está levando ele a entrar e contemplar toda essa majestosa visão que vai fazer a diferença em toda a sua vida. E eu preciso pregar isso em nome de Jesus Cristo a todos nós, nobres irmãos que estamos aqui presentes. O Deus a quem você adora, o Deus a quem você ora, o Deus a quem você serve, o Deus que está presente nesta igreja, o Deus que está presente na cidade de Costa Rica, Ele continua se manifestando também desta forma, através de visões, através de sonhos, através de manifestações sobrenaturais. Ele continua para aquelas pessoas que estão desenvolvendo um amor por Ele. Quem está entendendo isso? Levanta a sua mão para glorificar o nome do Senhor, para a sua vida, para a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe que nada e ninguém apague esta chama do seu coração. Você é cristão, você é filho de Atos capítulo 2. A igreja nasceu no meio do fogo, a igreja nasceu no meio das manifestações, a igreja nasceu no meio do poder do Espírito Santo. E aqui nesta igreja e em todas as igrejas que há o Espírito Santo, tem dom do céu, tem glória, tem profeta, tem gente com dom de cura, tem gente que vai pregar, tem gente que vai ter visão. Eu tenho certeza que muitos estão aqui dentro nesta manhã. Você acredita nisso? Levanta a sua mão para louvar. Isso não foi apenas para Isaías. Amando a Deus veio a grande manifestação. E tudo aconteceu aonde? No templo. Glória a Deus. Por favor, fala para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: ame a igreja. Fale para ela: ame a igreja. Fale para o outro: sirva a igreja. Fale para o outro: sirva a igreja. Porque tem um mistério lá, ou tem um mistério aqui reservado. E é neste contexto de um garoto que ama a Deus que vem essa manifestação. E a Bíblia diz que lá ele vê serafins que clamam uns aos outros. Serafins, esse nome significa seres que ardem fogo. E os serafins clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como crerão se não há quem pregue? Os serafins não falam para Deus, os serafins falam uns para os outros. Não para de pregar não, homem de Deus. Não para de pregar não, mulher santa que Jesus levantou lá no meio daquele povo idólatra, lá no meio daquela empresa, daquela instituição, cheio de fornicadores, cheio de pessoas rebeldes, atrevidas, aparentemente descrentes. Clama que existe um Deus santo, fala do Jesus maravilhoso que te salvou, que sabe que vai fazer a obra. Não é você, é o Espírito que está dentro de você que vai pregar depois que você falar. Prega! E Isaías, dentro do templo, amando a Deus, ele é aprofundado, vendo o Senhor no alto e sublime trono, os anjos que pregavam uns para os outros. Isaías começa a se encontrar. Isaías olha para si e percebe: ainda há muito mais de Deus para mim, sou inadequado. E ele começa a olhar também ao seu redor
seu redor também não contribuem para a sua adequação. Deixa eu dizer uma coisa para nós em nome de Jesus, principalmente para aqueles que não têm familiares crentes, servos de Deus, mas para os que têm também. Desenvolvendo esse amor a Deus que nos moverá para o tempo, você vai fazer algo muito importante, que é o maior gesto de amor que você pode fazer pela sua família, é orar por ela. Sabe por quê? Porque quanto mais você amar a Deus, mais você entrar no templo e contemplar a visão dessa glória que Ele tem para te revelar, você vai perceber quanto a sua família precisa de Jesus, o quanto os seus precisam de Jesus. E isso vai se dar através da sua intercessão. Isaías contempla a si, contempla os seus, eu habito no meio, isso primeiramente é a sua própria casa. E aí a Bíblia diz que um anjo vem, tira uma brasa do altar, aquele altar do incenso que ficava entre o santuário e o santo dos santos, havia um altar de ouro com brasas acesas. E eles colocavam de cada daquelas brasas, colocavam no incensário, colocavam algumas ervas aromáticas no incensário, e aquela fumaça aromática, ela era então toda espalhada pelo templo. Bendito seja o nome do Senhor. Como é abençoada a igreja que tem gente que ora, como é abençoada a igreja que tem gente que intercede. Eu tenho certeza que aqui na cidade, na igreja de Costa Rica, juntamente com o pastor Marinho, existem irmãos e irmãs que intercedem. Sim, pastor, vai ter um retiro. Que dia vai ser a oração? Quais são os jejuns do acampamento, pastor? Nós estamos numa batalha aqui em Costa Rica, está acontecendo algo, nós vamos fazer isso vencer através de oração. Quando os sacerdotes passeavam com o incensário e aquela fumaça aromática subia, aquilo representa a oração. Tem gente querendo muito de Deus, mas tem gente recebendo pouco, porque não pega mais o incensário. Mas Jesus está falando, é hora de você, a partir desse acampamento, entender: eu vou fazer, mas você pega o incensário, enche a tua casa, enche a tua igreja, enche o ministério de oração, e você vai ver eu te levantar. Passeia com ele, volta, passeia com ele. E aí Isaías se encontra nessa condição, e aquela brasa toca no seu aquela brasa do altar da oração toca no seu lar. E o anjo de Deus, olha para cá, o anjo de Deus diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Aquela brasa representa oração, representa palavras de vida e salvação que está ali nos seus lábios. E tem mais uma coisa aqui para dizer: talvez para alguns de vocês que ainda estão sob aquele pensamento mundano de Deus sim, Jesus sim, igreja não. Quem declarou que a iniquidade de Isaías estava perdoada, quem foi? O anjo. Sabe qual é a palavra anjo? Sabe o significado da palavra anjo? Mensageiro. Por favor, pastor Maria, fica aqui no meu. Fica aqui no meu. Sabe quem declarou a sua iniquidade foi perdoado, o seu pecado foi perdoado? O anjo. Quem pode aplaudir Deus pela vida do pastor Maria? Quem pode aplaudir Deus pela vida do pastor Maria? Ele é escolhido de Deus. O anjo da igreja. Obrigado, pastor. Foi ele. Eu creio em Jesus. Eu leio a Bíblia, interpreto muito bem. Na minha casa, antigamente, era DVD. Eu tenho uma 50 DVD no Senhor Malafaia, mais 30 do Paulo do Lade e não sei mais o que. Mas Deus te veio nascendo, né, mãe? E Deus colocou você dentro, debaixo do pastoreio de um homem, que a Bíblia diz que ele vai prestar conta a Deus na sua casa. Então aquilo que ele
Eu e o pastor Marinho conversando sobre o horário, eu já quero terminar, mas eu vou falar aqui rapidinho, sem me estender. Num episódio de um pastor velho, maduro, e um jovem pastor. O jovem pastor chegou no pastor ancião e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque todas as manhãs uma ovelha do meu aprisco aparece. Eu já olhei, já verifiquei, já lavei o curral, eu não sei o que está acontecendo. Todas as manhãs aparece uma ovelha morta. E o pastor ancião, experiente, disse: segundo teu joelho. Todas as manhãs na porta do curral, você pega o cajado, chama as ovelhas uma por uma para sair. Quando elas saírem, você pega o cajado, mas pega com força e bate. A segunda vez você faz a mesma coisa. A terceira vez você faz a mesma coisa. Você vai descobrir o que está acontecendo com as mulheres. O pastor: é isso mesmo? O senhor tem certeza? É isso, faça isso. E o jovem pastor, no dia cedo, parou na porta do irmão, pegou um cajado bem calibrado. Poxa, vem as feridas, pastor. Baixou a cabeça, para ninguém sair. Assim, pá. Baixou a cabeça, para ninguém sair. Vai. Chegou o pastor, bateu. Pá. Em vez de baixar a cabeça, ela levantou. A pelagem dela foi mudando. Aqueles caroços loiros do carneiro foram caindo. E ele descobriu que era um mundo. Estava disfarçado de ovelha. E todas as noites ele comia uma das pobres ovelhas. Fala para o seu vizinho: aceita a palavra de Deus. Foi o anjo que declarou para Isaías: quem perdoa é Deus, quem redime é Deus, mas ele estabeleceu os seus representantes. E aquela brasa que saiu ali daquele movimento de oração santificou as palavras de Isaías. E a partir daquele momento, o amor a Deus por ele toma proporções enormes. Aí ele ouve claramente. Tem gente que ainda não está ouvindo claramente, porque está chorando a morte de Uzias. Todos estão dizendo: acabaram as nossas esperanças, pandemia, crise econômica, ai meu Deus, e se escondem, tentam salvar-se a si próprias, por isso não ouvem a voz. Tem gente que não se aproxima do anjo, por isso não ouve a voz. Mas aquele que ama a Deus chega em todos esses requisitos. E a Bíblia diz que ele ouve uma voz. Seu coração já está cheio de amor. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não precisou de força, não precisou de mensagem de texto, não precisou de gente que está encorajando. Só foi uma vez que ele falou, com o coração ardendo de amor por Deus. Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir daquele momento, aquele homem recebeu uma unção tão gloriosa. Ele escreveu 66 capítulos da Bíblia. Ele foi profeta para 3 ou 4 reis de Israel e Judá, e mais outros de tantas nações como Babilônia, Edom e etc. Não houve um profeta na Bíblia que falasse mais sobre o Messias, mais sobre o rebento de Jessé,
E pode começar a orar. Glória a Jesus. Eu quero te convidar a você orar e você começar a falar com o Senhor: Senhor, aumenta o meu amor por ti, aumenta o amor dentro do meu coração pelo Senhor, em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer ocasião da minha história, na alegria ou na dor, com o reino próspero ou em luta. Quem pode começar a orar assim? Quem pode começar a orar assim? Quem pode começar a orar assim? Aleluia! Aumenta o meu amor, aumenta o meu amor, Jesus, aumenta o meu amor. Eu faço parte de uma geração egoísta, eu faço parte de uma geração que não busca Deus pelo que Ele é, a maioria pelo que Ele faz. Eu faço parte de uma geração que está tentando reconfigurar a igreja para os seus próprios interesses, mas sempre haverá um remanescente. E se você quer receber uma oração especial, pode vir aqui à frente em nome do Senhor. Quem orou pela mãe, tem algo do céu preparado para você. Tem algo do céu para você. Tem algo do céu para você. Tem algo do céu para você. Basta que você comece a aprender a amar o Senhor. Eles têm a música, se quiser louvar, pode louvar, por favor, fique à vontade. Enquanto isso, se você quer uma oração especial, pode vir aqui à frente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, continue adorando, continue louvando, continue clamando: Senhor, aumenta o meu amor por ti, porque amor